Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, no texto A Alegria, a Tristeza, a Vaidade e a Sabedoria. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria e mais todos os outros sentimentos. E por fim, o amor. Um dia, os moradores foram avisados que aquela ilha ia se afundar, mas o amor ficou, pois queria ficar mais um pouco com a ilha antes que ela se afundasse. Quando, por fim, estava quase afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nisso veio a riqueza, e o amor disse: Riqueza, leve-me com você. Não posso, há muito ouro no meu barco, não há lugar para você. Ele pediu ajuda à vaidade, que também vinha passando. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso ajudá-lo, você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Então o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, deixe-me ir com você. Ah, amor, eu estou tão triste que eu prefiro ir sozinha. Também passou a alegria, mas ela estava tão alegre que nem viu o amor chamar. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz que o chamou. Vem, amor, eu levo você. Era um velhinho, mas o amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar-lhe o nome. Chegando do outro lado da margem, ele perguntou à sabedoria: Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui? A sabedoria respondeu: Era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? A sabedoria respondeu: Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dê o tempo ao tempo, pois no tempo certo o tempo vai lhe dar tempo, para que lhe dê tempo de pensar e com o tempo aprender. Só o tempo apaga e relembra o que já se passou no tempo. O tempo ajuda, o tempo ensina, o tempo perdoa. Só o tempo, na sua essência, nos traz a sabedoria de discernir como agir. Gente, é um texto que reflete assim uma série de situações. Se a gente parar para pensar, quantas vezes o nosso sentimento, amor, ele precisou do tempo para descansar, para se restabelecer, para se renovar, até mesmo para criar. Então, o amor não é algo que surge do nada, a qualquer momento, de qualquer jeito. Não é. Eu posso olhar para um objeto como esse, um marcador de texto, e falar, nossa, que bonitinho, gostei. Gostar é imediato. A gente pode gostar imediato, ou então eu posso olhar para isso aqui e falar, não, que feio, não gostei. Também posso não gostar de imediato. Agora, amor, ele precisa de tantos outros sentimentos para que ele seja assim verdadeiro, para que ele seja algo forte, resistente, que não dá para olhar para alguém, para alguma coisa, um objeto, ou uma situação e falar, estou amando. Não é assim. Gostar ou não gostar, beleza, pode ser naquele momento, mas amor não. Eu já contei aqui, vou repetir, porque às vezes tem pessoas que não assistem o canal e algumas pessoas na época não entendiam o meu propósito, né? Tem pais, mães, assim, que conforme o professor fala algo que eles não estão acostumados, eles interpretam de uma maneira errônea. Eu chegava na sala de aula no primeiro dia de aula. Primeiro eu assusto, porque eu sou disciplinadora. Mas mesmo sendo disciplinadora, tem aqueles alunos que gostam de fazer cartinha, de entregar desenho, aqueles que já sabem ler
escrevem algo para o professor já no primeiro dia. E eu recebia aquela cartinha sempre, né? Professora, eu te amo. Quando eram desenhos, eu pegava, agradecia e guardava. Eu guardei todos os desenhos da minha vida toda. Tudo o que eu recebia de carinho de aluno, hoje eu já não tenho mais ali em mãos, né? Alguns eu ainda reservei, ainda guardei como uma amostragem, mas a maioria eu tirei foto e está guardadinho em CD. Então, 32 anos de serviço, eu tenho praticamente ali 99% das coisas que meus alunos me deram. E quando eles vinham com essa cartinha, eu amo a senhora, eu pegava a cartinha, falava, olha, eu adorei a cartinha que você escreveu, mas você está dizendo aqui que me ama, e amor não é assim. Você acabou de me ver, você não me conhece. Vamos combinar uma coisa? Quando eu te der, nós vamos ter o ano inteiro. Eu vou te dar nota vermelha, nota azul, eu vou brigar com você, eu vou te elogiar, eu vou te deixar, entre aspas, de castigo, de acordo com o seu merecimento, você vai poder fazer alguma atividade ou não. Então, assim, diante de todas as adversidades, diante de tudo que a gente passar junto, chegar no final do ano, você ainda continuar gostando de mim, eu vou acreditar que esse tempo que nós passamos foi um tempo que você construiu esse sentimento de amor. E aí eu vou acreditar na sua cartinha. Aí você me devolve ela em dezembro. Então, algumas crianças chegavam na escola e falavam, eu fiz a cartinha para a professora e a professora não quis. De acordo com uma criança fala, o pai interpreta e aí dá confusão. Eu recebia aquela confusão de uma maneira tranquila, porque não era a primeira e nem seria a última vez. Mas a ideia que eu passava para a criança não era rejeitar o sentimento dela, até porque ela não tinha sentimento ali. As crianças agem por impulso. Naquele mesmo momento, se eu desse uma bronca naquela criança que estava dizendo que me ama, ela ia virar as costas para mim com um bico desse tamanho e ia ficar sem falar comigo por algum tempo. Porque a imaturidade, esse amor é tão ingênuo, ele é tão inocente, que ele é imaturo. É a mesma coisa de um casalzinho de namorado, começaram a namorar e o cara já se declara para a menina, porque ele quer ter aquela moça. Então, para ter aquela moça, ele promete, ele fala coisas bonitas, ele diz uma série de coisas que ela vai cair na teia dele. E uma delas é, eu te amo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, não foi logo de início assim, e foi amor. Mas a gente não sabia que era amor. Um olhou para o outro, sentiu uma confiança muito grande de conversar sobre assuntos íntimos de família. E com o passar do tempo, ele era de Caraguá, eu era de São Paulo. Com o passar do tempo, a gente começava a mandar nas cartas como a gente se sentia bem de conversar, de desabafar os problemas que a gente enfrentava, principalmente os problemas familiares, né? A gente tinha muita afinidade em relação a isso. E até chegar, a gente se conheceu com 17, com 18 para 19 anos. Foi aonde ele se declarou para mim e falou, eu fico o tempo todo pensando em você. Eu creio que eu tô te amando. Creio que eu tô te amando, mas não disse eu te amo. Porque a ideia do namoro ali não era uma ideia de conquistar. Já estava conquistado desde o primeiro dia. Quando as pessoas não têm esse sentimento que aflora de gostar demais de um outro, mesmo sem explicar, eles querem conquistar. E a conquista geralmente entram umas mentirinhas no meio. Falar que ama sem amar é mentira. Para amar tem que ter tempo. E quando se é amor, existe algo assim também que vem junto, a sabedoria, porque você vai saber lidar com esse sentimento sem machucar o outro. Você vai criando maturidade. Junto com a sabedoria vem a paciência, a tolerância, a amizade, a união.
fé. O amor, ele não anda sozinho, não adianta. Ele não se apega. Amor não é apego, mas ele também não anda sozinho. O amor precisa de um segundo para que ele ame. Ele ama a si próprio, ele ama o próximo. O amor precisa dessa interação. Ele não consegue ser totalmente feliz sozinho, sem a sua utilidade, sem a sua importância. Então, o amor, por mais que aqui na historinha ele fala, eu quero ficar sozinho um pouco, eu quero aproveitar a ilha. A água foi subindo e não foi por um egoísmo, um medo, uma insegurança que ele quis sair da ilha. Mas a gente pode entender que ele também não queria ficar sozinho. Ele precisa de outros para existir. O amor só, por si só, ele não existe. O amor só existe quando existe a reciprocidade, quando existem outros envolvidos. Então, para a criança é muito importante trabalhar os valores. E um texto como esse, ele vai desenvolvendo uma série de situações dentro da sala de aula que você pode observar e intervir através dos valores. Os vícios, né? Criança triste, criança que é vaidosa. Eu nunca gostei de criança ficar emprestando material. Eu acho que assim como uma mãe teve todo o sacrifício, a dificuldade para dar o material para o filho, ainda mais quando é de personagens que são caros, né? Eu acho que não é justo todo mundo da sala utilizar aquele material que a mãe teve tanto trabalho, zelo, carinho e às vezes dificuldade financeira para obter, para dar para o filho dela. Mas a gente não pode incentivar a criança a ser egoísta. Ou aquele que tem um material muito diferente dos demais ser vaidoso. Então nós temos que aproveitar um texto como esse e trabalhar o equilíbrio. Não aceitar o empréstimo faz parte da minha educação. Eu eduquei meus alunos dessa forma. Mas, por exemplo, se a Mariazinha está lá com um lápis cor-de-rosa, um lápis normal, um lápis preto, só que metalizado rosa, chama a atenção das demais meninas. Um negocinho simples como esse. Você empresta, Mariazinha? Eu, professora, educava meus alunos a falar, não, usa seu lápis. Mas se você quiser ver, eu deixo você ver. Então é isso, é o meio termo. Eu não preciso falar, não, é meu, minha mãe comprou e eu não posso deixar ninguém pegar. Seria egoísmo, seria vaidade. Então, aproveitar um texto como esse para ir mostrando o que é qualidade, o que é defeito, o que é virtude, o que é vício, o que pode, o que não pode, até onde não pode, o que é e o que não é. Dá para se fazer uma série de dinâmicas desenvolvendo esses valores, trazendo as crianças para refletir sobre as suas atitudes. É importante. Em casa, contando uma historinha dessa para um filho, baseado na historinha, a mesma coisa. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Às vezes o filho fica chateado porque a mãe chamou a atenção, o pai chamou a atenção. Ele tem que entender que amor também é isso. Limite. É ouvir quando não quer. As orientações que pai e mãe têm que passar. Pai e mãe orienta por amor. O filho obedece por amor, respeita por amor. Então, esse nome, amor, ele é tão pequenininho, mas ele tem um poder gigantesco diante de todas as outras virtudes. Ele é pai de muitas virtudes. Então, para se ter amor, tem que conhecer cada virtude. É degrau por degrau. E nós conseguimos. É só a gente estudar, observar os passos, as ações, o que falam, o que fazem, o que nós falamos, o que nós fazemos. É possível medir, dosar e nada melhor do que o tempo para provar se a gente está no caminho certo ou não, para se chegar a esse sentimento maravilhoso que é amar.